Meus amores do nono ano, esse vídeo aqui é a correção das atividades que eu deixei para vocês no caderno pedagógico referente à nossa aula de radiciação, tá? E no caderno pedagógico eu deixei para vocês alguns exercícios na página 96 e vamos fazer a correção desses exercícios agora. Então, o primeiro exercício, ele queria que nós calculássemos as raízes, tá? Então, na letra A eu tenho raiz quadrada de 144, ou seja, que número que elevado ao quadrado vai dar 144. E a resposta aqui é 12, porque 12 vezes 12 vai dar 144. Na letra B, eu tenho raiz quadrada de 0,16 ou 16 décimos. Eu prefiro aqui trabalhar com frações, tá? Então, eu vou transformar esse 16 décimos aqui, esse 0,16, que está em número decimal, eu vou transformar numa fração. E vai ficar assim, ó. Raiz quadrada, 16 centésimos, perdão. Então, vai ficar 16 sobre 100, tá? 16 centésimos na forma de fração fica como 16 sobre 100, 16 centésimos. E aí fica mais fácil de calcular, ó. Basta eu calcular a raiz quadrada do numerador, que é o 16, e raiz quadrada de 16 é 4, sobre raiz quadrada do denominador, que é 100. Raiz quadrada de 100 é 10. E aí, agora, se eu quiser, deu 4 décimos, tá? Está na forma de fração. Se eu quiser escrever na forma de número decimal, como está aqui no início da questão, basta eu escrever, né? 4 décimos é 0,4. Tranquilo? Na letra C, eu tenho raiz cúbica de menos 64, tá? Índice ímpar, então não tem problema o número aqui dentro ser negativo. Eu vou pensar primeiro sem o sinal de menos, tá? Raiz cúbica de 64. Que número que elevado ao cubo vai dar 64? Então é o 4, não é isso? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64, tá? Só que o 4 positivo elevado ao cubo vai dar 64. Eu preciso que ele dê negativo. Então, a resposta é menos 4. Se você conferir aí, quando você fizer menos 4 vezes menos 4, o sinal vai ficar positivo, vai dar mais 16. E mais 16 vezes menos 4 vai dar menos 64. Na letra D, eu tenho raiz cúbica de 1/8. Aqui, na forma de fração, está fácil. Raiz cúbica de 1, 1. E raiz cúbica de 8, 2. Então, resposta, meio. Questão 2 agora. Aqui, ele queria que nós calculássemos, disséssemos qual a raiz quadrada de que número deu esse número aqui, né? É o processo inverso, não é isso? Para facilitar minha vida aqui na letra A, o resultado, a raiz deu 1,2, tá? Eu vou transformar essa raiz em fração, que eu acho mais fácil trabalhar. 1,2 ou 12 décimos é a mesma coisa que 12 sobre 10, tá? Ora, se essa daqui é a raiz, então eu tenho que descobrir o número que estava ao quadrado, não é isso? Porque a raiz quadrada desse número deu isso. Então, eu vou levar esse número aqui ao quadrado para descobrir, ó. Olha só. Se eu fizer 12 ao quadrado, nós já vimos que é 144. E 10 ao quadrado é 100. Ou seja, raiz quadrada disso aqui, ó, raiz quadrada de 144 centésimos vai dar 1,2. Se você preferir escrever na forma de número decimal, 144 centésimos, ó, é raiz de 1,44. Tá? Raiz quadrada de 1,44. Porque aqui, ó, 2 zeros, eu vou ter duas casas decimais depois da vírgula. Beleza? Então, raiz quadrada de 1,44 dá 1,2. Tranquilo? Letra B, 9. Raiz quadrada. Ele quer saber isso aqui, ó. Aqui acho que dá para explicar melhor. Raiz quadrada... Opa! Raiz quadrada de que número vai dar 9? Para eu determinar a raiz quadrada de que número vai dar 9, basta eu levar o 9 ao quadrado, que é a operação inversa, não é isso? 9 ao quadrado dá 81. Então, se você fizer raiz quadrada de 81, você vai achar 9 como resposta. Beleza? Letra C, 5 onzeavos. Eu vou fazer o que eu fiz aqui na primeira questão, tá? Eu vou levar ao quadrado. Então, olha só, 5 ao quadrado vai dar 25. E 11 ao quadrado vai dar 121. Então, raiz quadrada de 25, 121 avos, vai dar 5 onzeavos. Tranquilo? E aqui, por último, 0,3.
Raiz quadrada de que número vai dar 0,3? Vou transformar isso em fração. Isso aqui é a mesma coisa que 3 décimos, 3 sobre 10. E eu vou levar isso aqui ao quadrado para saber o número, né? 3 ao quadrado dá 9. 10 ao quadrado dá 100. Então, raiz quadrada de 9 centésimos dá 0,3. Se você preferir, está fácil aqui para transformar em número decimal. Então, vai ficar raiz quadrada de 0,09. 9 centésimos, então eu tenho duas casas depois da vírgula. Beleza? Na questão 3, ele dizia que o volume de um cubo é 27 milímetros quadrados. Ele pedia para nós determinássemos a aresta. Tá? Só lembrando, a aresta são os lados. Os lados não, são essas linhas aqui do cubo. Tá? Então aqui aresta, aqui aresta, aqui aresta. No cubo as arestas são iguais, têm a mesma medida. Tá? Então, para determinar o volume de um cubo, basta eu fazer aresta vezes aresta vezes aresta, ou aresta ao cubo. Se ele me diz que o volume, tá? Se ele me diz que o volume do cubo é 27 milímetros quadrados, para eu determinar a aresta, basta eu extrair a raiz cúbica disso aqui. Porque, olha só, vê se você concorda comigo. A aresta ao cubo vai dar o volume, não é isso? A medida do volume, certo? Ele está me dizendo que o volume é 27 milímetros cúbicos. Isso aqui é cúbicos, eu botei até errado, tá? Ele está me dizendo que é 27. Então, para eu calcular a aresta, ó, A elevado ao cubo é 27. Esse trecho que está aqui como potenciação vai para o outro lado fazendo a operação inversa. Vai como raiz. Então, eu fico com A é igual a raiz cúbica de 27. E quanto que é a raiz cúbica de 27? É 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 9 dá 27. Então, a aresta desse cubo mede 3 centímetros. Beleza? Na questão 4, ele pedia para que nós determinássemos o valor de A para tornar essa sentença aqui verdadeira. Então, a raiz, uma determinada raiz, que eu não sei se é quadrada, se é cúbica, se é raiz quarta, de 64 dá 2. Então, qual vai ser o valor de A? Ora, se a raiz de 64 dá 2, isso quer dizer o seguinte: se eu quiser saber o valor de A, eu tenho que saber 2 elevado a que número, que ele chamou de A, dá 64. Porque é a operação inversa, não é isso? Raiz de um número dá outro. Para eu saber que número é esse aqui no índice, eu tenho que elevar aquele como expoente. Então, 2 elevado a A dá 64. 2 elevado a que número dá 64? 2 ao quadrado dá 4. 2 ao cubo dá 8. 2 à quarta, 16. 2 à quinta dá 32. 2 à sexta potência, ó. 2 elevado à sexta potência dá 64. Então, o A, ó, vai dar quanto? O A vai ser igual a 6. Ou seja, raiz sexta de 64 dá 2. Porque 2 elevado à sexta potência dá 64. Beleza? Na questão 5, era para resolver as expressões. Na letra A eu tenho raiz sétima de menos 1. Expoente ímpar, número negativo, vai ser negativa a nossa resposta, não é isso? E raiz sétima de 1 é o próprio 1, certo? Mais raiz cúbica de 8, dá 2. Menos 1 mais 2 vai dar mais 1, não é isso? Ou só 1. Tranquilo? Letra B. 6 elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Menos raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144 é 12. Tá? E eu fiquei com 36 menos 12. Isso aqui vai dar 24. Na letra C eu tenho raiz quarta de 16. Ou seja, que o número elevado à quarta potência dá 16. É 2, não é isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, raiz quarta de 16 é 2. Menos raiz quinta de 32. Raiz quinta de 32 é 2 também, porque 2 elevado à quinta potência dá 32. E 2 menos 2 dá 0.
Na letra D, aqui eu tenho um menos, que eu vou repetir. Raiz quadrada de 25 dá 5, mais raiz quadrada de 0,09. Nós já até calculamos, né? Mas se você não lembra, eu vou fazer aqui. Vou transformar isso aqui primeiro em fração, para ficar mais fácil a visualização. Isso aqui é a mesma coisa que 9 centésimos. Vou repetir o menos 5, mais... Agora vamos lá. Raiz quadrada de 9 é 3. E raiz quadrada de 100 é 10. Então, fiquei com menos 5 mais 3 décimos. Agora eu vou transformar de novo, volta o número decimal que fica mais fácil. Então, vai ficar menos 5 mais 3 décimos é 0,3. Menos 5 mais 0,3, eu vou raciocinar com dinheiro aqui, tá? É como se eu pegasse 5 e tirasse 30 centavos. Eu estou devendo 5, meu sinal é negativo. Se eu tirar 30 centavos, vai dar 4,70, não é isso? Ou 4,7. Então, a resposta vai ser menos 4,7. Beleza? Questão 6. A superfície de uma sala quadrada tem área 9 metros quadrados. Se a sua área for quadruplicada, qual será o seu perímetro? Então, ele me diz que a área é 9 metros quadrados. Beleza? Quadruplicar um valor é multiplicar por 4. Então, se a área é 9, o quádruplo dessa área vai ser 9 vezes 4, que dá 36 metros quadrados. E aí ele pergunta para a gente qual o perímetro dessa nova área, né? Qual será o perímetro? Ora, raciocina comigo aqui, ó. É uma área quadrada, não é isso? A nossa área agora é de 36 metros quadrados. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Eu preciso saber o valor desse lado para poder calcular o perímetro, porque o perímetro é a soma de todos os lados, é o contorno da figura, certo? Para eu determinar o lado desse quadrado, basta eu extrair a raiz quadrada da área, do valor da área. Porque a área de um quadrado a gente calcula lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado, tá? Então, olha só. Lado ao quadrado é igual a 36, não é isso? A área, que é lado vezes lado, ó, base vezes altura, ou lado vezes lado, já que são iguais, é 36. Então, se eu extrair a raiz quadrada disso, ó, eu vou determinar o valor do lado. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Então, o lado do quadrado aqui mede 6, ó, todos os lados, não é isso? Porque um quadrado são 4 lados iguais. Se você quiser conferir, ó, a área do quadrado, lado vezes lado, né? Base vezes altura, 6 vezes 6, 36. Beleza? Só que ele não quer saber o valor do lado, ele quer saber o perímetro. E o perímetro é a soma de todos os lados. Aqui eu tenho, ó, 6, 6, 6, 6. Posso fazer 4 vezes o 6, não é isso? E 4 vezes 6 dá 24 centímetros. Aqui está em metros, perdão. 24 metros. E essa é a solução da questão. Beleza? Galera, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa teu comentário na página do Facebook da escola, ou então aqui no próprio vídeo no YouTube, tá? E sobre essa ou qualquer outra das nossas videoaulas, para que eu possa te ajudar. Eu estou aqui à disposição, fazendo o possível para tentar te ajudar e você conseguir entender e aprender alguma coisa nesse período difícil que a gente está vivendo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.